Que é o Cristiano Cavalcante, e hoje eu tenho a magnífica aula para você, os segredos das redações de concurso. Lembra aquela história que eu falo que o concurso da ABIN, 20 mil candidatos, eu bem preparado na parte objetiva, já dominava toda a técnica de estudo, fui fazer o concurso, 30 vagas, fiquei em nono. Quando eu saí a nota de redação, eu fui eliminado. Fiquei desesperado, precisava de uma técnica de redação, que um mês depois era o concurso do Senado. E eu consegui essa técnica. E é nessa aula que eu vou te passar essa técnica integralmente. 100% dessa técnica vai ser passada aqui. Não vai ficar nada para depois. Então se prepara porque o conteúdo é fortíssimo. Tudo bem? Lembra que no Senado, ao contrário da ABIN que eu fui eliminado, lá eu saí do quarto lugar na parte objetiva e cheguei a segundo lugar com as notas que eu consegui, tanto em redação quanto na parte objetiva. Lembra que essa aula é tão forte quanto a outra aula que você provavelmente assistiu, que foi a aula de português, como estudar para acertar 90% em português constantemente. Se você perdeu essa aula, aqui embaixo na página deve ter um link para você poder rever essa aula. Então, se você está vendo isso aqui no YouTube, num post no Facebook, a gente também vai escrever esse link para você poder assistir. É uma aula poderosíssima também. Essa aula e essas duas vão ficar aqui à disposição de vocês por tempo limitado. Então assistam o quanto antes, tudo bem? Relembrando, essa aula eu dei ao vivo um tempo atrás, ficou bem legal. A gente fez uma edição, nós tiramos a parte, obviamente, que eu estou testando o som. Tudo bem, gente, o som, o vídeo, tiramos a parte que eu converso muito com os alunos. Ficou bem mais focado e objetivo assim. A gente aproveitou e colocou várias coisas, por exemplo, na aula. Quando eu cito, por exemplo, um amigo meu que passou usando essa técnica de redação, a gente corta, entra um trechinho dele falando no vídeo. Enfim, ficou magnífico. Vamos embora para a aula agora. Olá, gente! Tudo bem com vocês? A aula de hoje é sobre redação. Hoje eu vou passar os segredos de redação. É uma aula que sempre faz muito sucesso também, é muito legal. E a gente acaba tirando alguns mitos, né, sobre o que é redação, né? Muita gente chega a pensar que a pessoa tem que ser um asa em português para poder tirar uma nota boa em redação. Às vezes a pessoa fica tão preocupada com alguns aspectos de redação e acaba não tirando uma nota boa. Então, boa noite, Bahia. Então vamos embora começar. Vamos embora? Você sabe, quando eu começar a aula, eu tenho que desligar, infelizmente, o chat, senão eu não consigo dar aula para vocês. Eu fico acompanhando o chat aqui, vendo vocês postando coisas, e a gente fica batendo papo aqui, fica um papo furado danado, eu não consigo começar a aula. Então vamos embora começar a aula. Quero passar para vocês aqui como é que vocês fazem uma redação. Quero mostrar aqui o que vocês têm que fazer para poder arrebentar, fazer uma redação boa aí. Meu curso é o melhor. Obrigado, Wilson. Obrigado. Então vamos embora, vamos paralisar o chat aqui. Pronto. Adoro a interação, mas vocês mesmos cansam de me dizer isso, né? O pessoal concurseiro, né? Ele não tem tempo, ele não pode perder tempo, né? Ele está muito querendo ter resultados rápidos, tá querendo entender. Então, o segredo da redação é exatamente você entender que você não pode focar nas coisas erradas. Assim como naquela aula de português eu ensinei isso, em redação é a mesma coisa. Quando você vai fazer uma redação, você não pode focar, falei português, né? A redação você não pode focar nas coisas erradas, senão a sua nota simplesmente não melhora. Quero contar para vocês um pouco como é que aconteceu essa ideia de português comigo, até anotei os tópicos aqui para não esquecer. Então, vamos lá. Todo mundo sabe, eu tinha descoberto o jeito de estudar para a prova objetiva, me preparei durante uns 3 meses ali, preparação forte lá, o concurso da ABIN, 20 mil candidatos, arrebentei na primeira fase, arrebentei mesmo. Concurso da CESP, concorridíssimo, 120 questões, eu fiquei em 9º lugar. Falei, entrei, né? Agora entrei. Ia chegar em casa, ver minha esposa lá lavando louça, o menino brincando, a menina brincando, a Mila, né? Menino, a minha Mila, poucos meses já brincando, engatinhando lá, e de repente eu poder falar, olha, a situação tá preta, eu sei, mas eu consegui. Eu passei no concurso. Só que não foi essa a história, né? A história foi que, mesmo ficando em nono, eram 30 vagas, eu fiquei em nono, mesmo ficando em nono, aconteceu de eu ficar com 4 na redação. 4 em 10. E a CESP eliminava quem ficava com menos de 6. Fui atrás, entrei com recurso e fiquei desesperado. Falei, poxa, vamos ver. Nadar pra morrer na praia, bater na trave, né? Você vê a sua vida melhorando, da noite pro dia você tendo dinheiro para fazer as coisas mudando, né? Finalmente você não tendo mais medo de ser mandado embora, ou você não tendo que aguentar gestão de saco, você poder sair de férias, poder dar... Enfim, tudo mudar, né? De repente você fica com 4. Depois do recurso, aí foi a lástima, né? O recurso me jogou para 5,2. Então eu fiquei com 5,2. No final, a minha posição ficou em 10º no concurso. No concurso da Agência Brasileira de Inteligências. Concurso da ABIN, da CESP, puxadíssimo. Eu fiquei em 10º lugar e fui eliminado. Porque eu fiquei com a nota de redação abaixo de 6.
Nessa hora, por incrível que pareça, eu não fiquei tão desesperado, sabe por quê? Porque eu tinha achado um jeito de resolver a parte objetiva. Olha, a parte objetiva eu sei como é que se estuda agora. Pode pintar o concurso que for que eu vou passar. Pelo menos eu vou me sair bem nesse concurso, né? É o que eu falo, você deixa de ser concurseiro e vira candidato às vagas, que é o que você que está me escutando deve se tornar. Concurseiro parece um meio de vida, candidato às vagas não. Você realmente sabe como se preparar. Se a gente vai ser aprovado ou não, sendo franco com vocês, a gente nunca sabe. O que a gente sabe é que a gente está realmente competitivo. A gente se tornou um candidato às vagas. Se a gente realmente vai entrar, depende de uma série de coisas. Depende de Deus. Depende de você no dia, tá bem, na prova tá legal. Mas o que a gente sempre tá é competitivo. No futebol tem muito essa gíria, um time competitivo. Você não pode prometer que você vai ficar em primeiro lugar, mas você pode prometer que você vai estar entre as primeiras posições. Bernardinho, nosso técnico de vôlei, ele fala muito isso, que ele nunca prometeu um título, mas ele sempre prometeu um pódio. Ele fala, nós vamos ficar entre os 3 primeiros. Sempre entre os 3 primeiros. Aí vira e mexe campeão, segundo lugar, terceiro lugar, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Então a gente fica muito competitivo. Se dando do jeito certo, você está sempre brigando para as vagas. No concurso você faz, fica em quinto, aí é uma vaga, você não entra. No outro você fica em sétimo, no outro você fica em 15º, mas esse é 20 vagas, você entra. No outro você fica sim em primeiro. Então a ideia de você ter uma preparação sólida que te permita realmente estar ali brigando para as cabeceiras. Você está no nível alto de preparo. E não você ficar no dia a dia estudando, torcendo para um dia correr tudo bem. Eu entendi que eu tinha descoberto esse jeito, de não estar no dia ser uma coisa aleatória, a não ser que eu tivesse cometido um erro muito sério na minha estratégia. Igual aconteceu depois no concurso da Anatel, depois eu posso até contar essa história. Cometi um erro estratégico e errei 18 questões. Isso no concurso da CESP é um tiro no pé. Mas depois eu corrigi e vi o concurso da ANTAC. Era um concurso que eu ia passar entre os 5 primeiros daquele concurso. Peguei uma labirintite no dia da prova. Mas enfim, aí, na verdade, foi 2 dias antes e não consegui viajar. Na época, a ANTAC era só aqui em Brasília. Mas enfim, voltando ao caso da ABIN, né? Eu cheguei a fazer só para terminar a história, depois da ANTAC eu fiz o concurso da Polícia Militar para oficial, aí lá eu fiquei bem classificado também, passei. Não cheguei nem a fazer a prova física, fiz o exame físico, na hora da prova física, o Senado me nomeou, que eram 5 etapas, acho que a quarta, quinta etapa, que era o TAF, que a gente fala, né? Eu preparando, fazendo um bar, que nem um louco. Aí me nomearam no Senado, falei, pronto, não vou fazer o da polícia, vou pro Senado, não dá para Brasília, né? Tinha uma remuneração superior. Então, o que aconteceu comigo depois do concurso da ABIN? Eu caí na real. Falei, olha, não adianta mesmo ser amador. Se eu sei o jeito certo de estudar para a parte objetiva, eu tenho que descobrir o jeito certo de estudar para redação também. Então, eu preciso de alguém que sabe estudar redação. E eu fui atrás de um professor. Qualquer professor de redação para mim servia, porque para mim eu era uma lástima em redação. Olha só o que aconteceu comigo. Eu procurei o Nilson, se não me engano. É Nilson o nome dele. Ele é um professor de português, de colégio mesmo. Ele, gente boíssima, gente finíssima e tal. Eu falei, eu preciso aprender a fazer redação para poder me sair bem no concurso, porque eu fiz um concurso agora, fiquei bem nele, mas a redação me tirou. Ele falou assim para mim, tá, mas eu preciso ver a grade de correção da banca. Eu, como assim? Grade de correção da banca? Redação não é tudo igual? Ele, não. Aí caiu a ficha. Poxa, vocês viram a aula de português quando eu expliquei. O português de uma banca não é o português de outra. Não interessa você saber português, tem que saber o português que aquela banca gosta. Você tem que focar o estudo lá. Quem viu, por exemplo, eu ensinando a mapear o que cai mais em cada banca, é a mesma coisa aqui. A redação sua tem que ser de acordo com a banca. Eu vou passar aqui 2 modelinhos de redação. Se vocês aplicarem esses 2 modelos, ele é bem específico quando a banca não diz o que você escrever. E a outra é direcionado para bancas igual a CESP, que diz o que você tem que escrever. Se você aplicar um dos 2, você vai ver que um é bem parecido com o outro, tem um detalhe ou outro diferente só. Se você aplicar, você realmente vai ter uma nota alta em redação. Quando ele falou aquilo, a ficha caiu. Falei, meu Deus, está aí então. Então é a mesma coisa, eu tenho que aprender qual é a grade que eu tenho que escrever. O conteúdo para poder tirar uma nota alta. Porque eu sabia o conteúdo da ABIN. Eu sabia o conteúdo de ponta a ponta da ABIN. Por que eu não passei naquele concurso? Porque eu não sabia qual era a grade que a CESP gosta de ter uma redação escrita. Se você escrever daquele jeito, naquela ordem, você vai tirar os pontos e ponto final. É simples, né? Depois que você vê o tanto que isso é poderoso, né? Então, eu fui atrás da grade. Descobri a grade. Desenvolvi a grade. Pratiquei a grade. Um mês depois era o concurso do Senado Federal. Lá, além da prova objetiva, tinha escrito a redação e questão aberta. Aí eu sabia já o que eu tinha que fazer e fui para cima. No concurso do Senado foi o contrário, né?
Na ABIN, eu tinha ficado em nono lugar, fui para décimo, mas a redação me eliminou. No Senado foi totalmente o contrário. Eu fiquei em quarto lugar, na parte objetiva, desesperado, que era uma vaga só, mas a questão aberta e a redação me jogaram para segundo. E eles nomearam, não era só o primeiro, nomearam primeiro o Léo. O Léo, um abraço para você, Léo, se você estiver vendo aí ao vivo aí, manda um abraço pro pessoal do Senado. O Léo passou, ficou em primeiro lugar, eu fiquei em segundo. Aí teve o Hortêncio, o Gleibson, mais várias pessoas, e o Cadu, nomearam nós 5, né? Primeiro o Léo, depois eu, o Hortêncio, acho que o Gleibson veio logo depois foi o Cadu. Então, a nota de redação me jogou para segundo lugar. Você vê como é que se você tiver uma técnica, um ponto fraco seu, seja ele qual for, direito, raciocínio lógico, inglês, redação, português, uma coisa que é um ponto fraco seu passa a ser um divisor, passa a ser um ponto forte seu. Então, vamos partir então para os princípios, né, que você tem que seguir. Vou fazer igual eu fiz aula de português, vou dar os princípios aqui de maneira bastante rápida, porque eu não quero fazer uma aula longa, para não cansar vocês. Vou dar os princípios, vocês vão ver, não, mano, não é possível que ele está falando. Depois eu vou mostrar na prática. E depois aplique. Um amigo meu, Pedro Stoic, comentei sobre ele na última aula, exatamente sobre esse ponto aqui. Ele fazia, na época, acho que ele tinha terminado o mestrado, estava fazendo um doutorado, Pedro Stoic, e foi fazer um concurso, pedi orientação, eu conversei com ele, expliquei para ele, tanto a parte objetiva quanto a redação. Redação, ele, não, pô, tô fazendo um doutorado, eu escrevo todo dia, sei escrever. Só que eu falei, não, tem uma técnica. Redação não é só aquela ideia que eu passo para vocês, ó, você não precisa ser bom em português, você pode fazer uma boa redação, seguindo a técnica correta. Mas também é o contrário, não adianta você ser um asa em português e não fazer usando a grade correta. Você não vai fazer uma boa prova de redação. Tem uma grade correta que dá ponto. Ele, não preocupa não, sei escrever. Conclusão do concurso dele, ele passou em primeiro lugar e na redação foi eliminado, acho que foi com 2,7. Foi algo assim quase traumático, assim, foi bem difícil mesmo. E, pô, ele querendo vencer, querendo ir adiante, mostrar que é um sucesso, aquela coisa toda, ter uma vida, vingar como servidor público e patinou na redação. Então demorou um tempo, acho que ele já estava no meio do doutorado, indo pro final, não sei, ele falou, levantou, né? Levantou, porque é isso que vocês têm que fazer, tem que levantar, corrigir e ir para cima. Ele levantou, falou, Cristiano, vamos lá. Falei, nossa, que bom, você vai fazer de novo? Ele, vou fazer de novo o concurso. A parte objetiva não precisa me falar, vou seguir aquilo que você passou, que você ensinou, sei que funciona já, e vamos arrebentar. Agora na redação preciso que você me fale. Falei, vamos embora. Você vai fazer a redação assim, 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 que eu vou passar para vocês aqui. Ele, beleza, então vamos lá. E hoje ele é concursado, ele é antropólogo aí, de um cargo alto aí do Poder Executivo, tá super feliz e tal. Tem até o testemunho dele, não sei se vocês já viram, um que tá com raibão, uma barba assim e tal. Olá a todos e todas, meu nome é Pedro, sou analista técnico de políticas sociais no Ministério do Desenvolvimento Social, aqui em Brasília, e também estou terminando um doutorado em Antropologia Social na Universidade de Brasília. Eu conheço o Cristiano já há muitos anos e eu sempre admirei a capacidade que ele tem de focar em algo e ir para frente, principalmente se é algo que ele inspira paixão. E aí quando ele resolveu voltar essa paixão, essa vontade dele de se desenvolver para a área de estudos, deu um resultado muito rápido, né? Tanto é que vocês sabem que ele é servidor do Senado Federal, um dos concursos mais difíceis do Brasil, e ele teve a capacidade de ser aprovado na prova muito rapidamente, com poucos meses de estudo. E aí ele começou a dar umas aulas para mim e outros colegas, outros amigos, que seria o embrião do que hoje é esse curso que ele está ministrando. Uma das principais contribuições que ele fez para a minha vida é reforçar o ponto, né, de que tudo na vida pode ser feito de uma maneira um pouco melhor. Há sim um jeito, com técnica, de fazer as coisas de forma melhor. E isso aplicado ao caso dos estudos é o que ele propõe nesse curso dele, e certamente dá muito resultado. Então eu convido a quem não conhece as técnicas de estudo que o Cristiano propõe a entrar no curso, que ele é uma figura fantástica e muito motivadora. Então, não adianta saber muito português e não seguir a grade correta. E mesmo se o seu português não é dos melhores, dá para você seguir a grade correta e ter resultado. Então vamos passar para os princípios agora. Primeiro princípio, o foco da sua redação não é o português. Deixa eu exagerar de novo, para você nunca mais esquecer isso. O foco da redação não é o português. Sim, fora concurso da diplomata e peças específicas para juiz, promotor, as redações, o foco não é o português. O foco são as ideias. Isso é que interessa. Não interessa
você mostrar um português elaborado, usar os conectivos mais poderosos, mostrar fluência no português, essa coisa toda. Isso normalmente, num concurso, normalmente vale só 10% dos pontos. E a maioria das pessoas fazem redações pífias, porque elas se concentram nisso. Deixa eu fazer uma introdução boa, eu preciso estar inspirado aqui para fazer uma dinâmica entre o segundo e terceiro parágrafo bom. Não precisa disso. O foco é nas ideias. Você tem que demonstrar a quantidade de conhecimento. Isso é que interessa. Você que chama, se eu escrever mal, cometer uns erros, você vai perder ponto. Olha, você vê que a coisa é tão discrepante. Você perde ponto. No outro, você ganha. Trabalha em ganhar os pontos. No outro, você vai perder décimos. Uma ideia colocada vai te dar um ponto a mais naquela redação. Uma ideia, um erro ali vai te tirar décimos. Concentre-se nas ideias. Você, na hora da redação, você vai pensar várias vezes em que aquela redação é redação de colégio. Não é. Não é redação de colégio. Essa é o segundo princípio. Primeiro, o foco não é o português. O segundo, a estrutura não é de colégio. Não quero me fazer uma redação de 3 parágrafos de introdução, desenvolvimento e conclusão. Não queira fazer isso. Foi o que eu fiz na minha prova da ABIN. E foi um tiraço no pé. Então, não façam isso, ok? Não cometam esse erro. A redação de você não é uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Se quiser fazer nesse modelo, faz o que eu vou falar aqui. Vai ficar mais ou menos assim, uma introdução, vários desenvolvimentos, porque é isso aqui que dá ponto, e a conclusão embaixo. Tá ok? Então, o que importa, o que vai dar ponto é esse meio aqui. Tanto a introdução quanto a conclusão são para resumir o que você vai passar no desenvolvimento. Então, não queira introduzir uma ideia, depois elaborar, falar várias coisas sobre aquele assunto, para no final ter uma conclusão diferente. Não faça isso. Terceira coisa. Quando você for citar algum ponto sobre o conteúdo que você tem que escrever, isso aqui é difícil até de falar, porque é tão simples de fazer. Olha só. Vamos supor, por exemplo, que você vai falar sobre um determinado princípio, porque você quer falar lá. Por exemplo, o segundo parágrafo você escolheu para falar os princípios constitucionais. Vamos supor que seja isso. Então, no segundo parágrafo, você vai citar os princípios constitucionais. Sei lá, soberania, não sei o quê. Aí, quando você for falar sobre a soberania, você, por exemplo, gastou uma linha nela, falando sobre a soberania. Não queira aprofundar demais, explicar o que é soberania. Fale sobre os outros princípios. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais, o pluralismo político. Então, por exemplo, você tem 5 coisas aqui, os fundamentos. Então, o que acontece? Você fala, a soberania é um dos fundamentos. A soberania quer dizer isso, isso, isso. Ponto. Próximo, a cidadania. A cidadania quer dizer isso, isso, tal, parará, parará, parará. Ponto. Terceira, a dignidade da pessoa humana quer dizer isso, isso. Ponto. Quarto, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Quer dizer isso, ponto. Pluralismo político, quer dizer isso, ponto. Então, se você tem uma redação que você tem que falar sobre 3 aspectos, um deles são aqui os fundamentos do direito constitucional, então você tem que gastar esse parágrafo falando só disso. Muitas vezes você chega a falar, por exemplo, lá da soberania, aí você fala 5, 6 linhas dela. E você vai ganhar, sabe quantos pontos? 1. Se você só falar o que é soberania, você ganha o mesmo ponto. Então, o que interessa para você, quando estiver montando a redação, é entender exatamente quais são os pontos que a pessoa quer que você fala. Agora, se a pessoa dá um texto inteiro para você falar sobre, olha, eu quero que você fale nesse texto só sobre os princípios. Aí, o que você vai fazer? Você vai fazer um texto lá, com uma introdução, os princípios são 5, tais. Aí você pega o primeiro parágrafo e fala sobre o primeiro princípio. Aí sim você vai aprofundar o primeiro princípio. Pega o terceiro parágrafo e fala sobre o princípio. Eu vou compartilhar minha tela rapidinho aqui. Então aqui que é a Constituição rapidinho aqui. Então olha como é que vão ser redações completamente diferentes. Vou ler aqui, tá? Esses princípios aqui. Deixa eu voltar aqui para sempre. Então tá ok aqui, tá ok aqui. Então, como é que a gente pode fazer? Olha que coisa interessante. Se eu peço um texto para você, no qual eu quero que você fale, o primeiro ponto, sobre os fundamentos do direito da Constituição. Constituição. Segundo, eu peço aqui para você falar, vamos pegar aqui tudo aqui da Constituição. O segundo, eu vou querer que você cite para mim os fundamentos da República Federativa do Brasil. Vamos lá. Os fundamentos da República Federativa do Brasil. Está aqui. Sobre a Receita Federal, né? A pessoa fica tão... E o próximo aqui é sobre
as relações internacionais. Então, vamos lá. Cadê? Aqui são os objetivos lá. Os objetivos e aqui as relações internacionais. Princípios das relações internacionais. Então, vamos lá. Os fundamentos da República Federativa do Brasil. Aqui vão ser os princípios das relações internacionais. E no segundo tópico aqui, a gente vai falar sobre os objetivos. Então, vamos supor que eu peça para você uma redação que aborde os 3 itens. Vamos supor que isso aqui seja pedido. Se eu peço uma redação para você, que tem que abordar esses 3 itens aqui, os fundamentos aqui da República Federativa do Brasil, os objetivos dela e os princípios das relações internacionais, o que você vai fazer? Qual que é a melhor redação possível? É a seguinte, você faz uma introdução falando que você vai abordar esses 3 itens. E você faz uma conclusão praticamente igual à introdução. Igual, Cristiano? Sim. Vários corretores começam a corrigir a redação pelo final, para ver sobre o que você falou ao longo do texto. E outros começam por cima. E a conclusão, você não precisa, estou falando de redação, emitir uma coisa diferente, acrescentar uma ideia nova. Não precisa fazer isso. O que você faz é simplesmente repetir a ideia que você passou na introdução. Então, o tipo de introdução. Vamos lá. São 3 os aspectos cruciais para o bom entendimento do ordenamento. Deixa eu escrever 3 aqui do jeito certo, né? Costumo escrever no computador. São 3 os aspectos cruciais para o bom entendimento do ordenamento jurídico constitucional no Brasil. Fundamentos da República, os objetivos e os princípios das relações internacionais. Isso aqui é uma introdução. O que eu fiz? Eu fiz só uma entrada aqui para depois citar os 3 itens. Ponto. Isso é a minha introdução. Lembra, a introdução não dá ponto. Deixa eu exagerar. A introdução não dá ponto. E a conclusão é a mesma coisa. Dito tudo isso, fica claro porque os princípios da República, os objetivos e princípios da ação são cruciais para o ordenamento jurídico brasileiro. Jurídico não, constitucional brasileiro. Pronto, você tem algumas coisas aqui. Isso aqui vai ser minha conclusão. E aqui no meio eu vou encaixar um segundo parágrafo, que eu vou falar do quê? Eu vou falar dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Vou encaixar um terceiro parágrafo, que eu vou falar o quê? Dos objetivos. Vou encaixar um 4º parágrafo, que eu vou falar do quê? Dos princípios das relações internacionais. Pronto. Essa é a minha redação. Vai ser uma redação de 5 linhas, de 5 parágrafos. Com essa introdução, com essa conclusão. E cada parágrafo vai ser como? Vai ser desse jeito aqui, ó. Segundo parágrafo. Vou fazer ele aqui, tá? Então, a soberania... Então, vamos lá. Os fundamentos da República Federativa do Brasil são 5. A soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Aí, o que você tem que fazer? Uma linha sobre cada uma dessas coisas. A soberania se divide em 2. A externa, que diz que nenhum país poderá influir em nosso não.
influir nas decisões do Brasil. E a interna, que diz que nada será maior do que a união. A cidadania, por sua vez, envolve os conceitos dos direitos sociais e da elegibilidade da pessoa, além da sua capacidade de escolher os seus líderes. Pronto. A dignidade da pessoa humana indica que no Brasil o trabalho escravo, a humilhação e etc. Enfim, você escreve, né? Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo. Cada uma das ideias eu estou escrevendo uma frase, cada uma delas. Quando chegar nos objetivos, é a mesma coisa. Por sua vez, os objetivos são 3. São 3 mesmo? Tem tanto tempo que eu estudei que eu nem lembro isso. Deixa eu checar aqui. São 3. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Esse aqui tá pequenininho mesmo, são 4, né? Promover o bem de todos. Aqui. Vou colar aqui. Pronto, tá aí. Construir uma sociedade livre, garantir o direito de todos. Aí. Pronto, tá aí. Construir uma sociedade livre, justa, solidária, garantir o direito de todos. Então é a mesma coisa. Por sua vez, os objetivos são 13. Aí você cita esse, são 4, né? Perdão. São 4. Você cita esse e esse. Depois você faz uma linha, uma frase para cada um deles. Depois, os princípios das relações internacionais são, aí você cita eles e faz uma linha para eles. Então, essa redação, ela ficou estruturada assim, porque eu pedi para que esses 3 assuntos fossem escritos. Uma prova da CESP, normalmente, é assim. É assim que você faz ela. Ela simplesmente cita sobre o que você tem que escrever. Você não tem que sair inventando moda, você tem que pegar e fazer uma introdução simples, uma conclusão simples, praticamente igual à introdução, e pegar um parágrafo e falar sobre esse item aqui. Quanto você tem que falar sobre esse item? Quando são coisas que são, vamos dizer assim, numerais, igual aqui, pô, são quantos fundamentos? Aí você olha, pô, os fundamentos são 5, então são 5 coisas que você vai tratar aqui. São quantos objetivos? Poxa, são 4 objetivos. São quantos princípios lá da relação internacional? Poxa, são 10, então vão ser 10 coisas que você vai escrever lá. Então, se é uma coisa numeral, fica fácil. Vai ser o quê? Vai ser uma frase para cada item a ser tratado. É isso. Mas e se não for um item enumerado assim, como é que você faz? Por exemplo, vamos supor que ela pede para você falar um pouco sobre políticas públicas. Aí você pode falar até amanhã, né? Pede também para você falar, por exemplo, sobre planejamento orçamentário. É outra coisa que você pode falar até amanhã também. E outra coisa que você pode falar, por exemplo, além do planejamento orçamentário, vamos pegar aqui uma outra coisa, sobre, vamos ver aqui, essa aqui, sobre a nossa divisão entre União, Estados e municípios. Tem territórios também, mas vou deixar só esses 3 aqui. Então, o que acontece? Cada um desses, você pode falar praticamente até amanhã sobre cada um deles, né? Então, quantas ideias você vai escolher de cada um? Não, no meu tempo, a gente não tinha isso explicitado pela banca. A gente, mais ou menos, chutava. A gente pensava, se uma redação tem 30 linhas, eu vou gastar umas 3 linhas na introdução e umas 3 na conclusão, me sobram 24 linhas. Por quê? 3 na introdução e umas 3 na conclusão. Me sobram aqui 24 linhas aqui. Se eu gastar, são 3 itens que eu tenho que abordar, né? Então eu vou gastar uma linha em cada um desses parágrafos para falar sobre o que será o parágrafo.
Essa ideia aqui, ó. Os fundamentos são esses. São 3 aspectos cruciais. Não, isso aqui é lá de cima. Por sua vez, os objetivos são 4, e eu cito os objetivos. Então, tem uma linha que eu estou gastando aqui, que é para poder introduzir o parágrafo. Depois, o que eu faço? Eu tenho, então, 24 linhas menos 3 linhas, me sobra 21 linhas para falar de 3 assuntos. Então, eu simplesmente escolhia 21 dividido por 3, vai me dar 7 linhas. Então, eu considerando que eu vou gastar uma frase por linha, eu vou escolher 7 coisas para falar disso aqui. 7 coisas para falar disso aqui. E 7 coisas, 7 aspectos para falar sobre isso aqui. 7 coisas de políticas públicas, 7 de planejamento orçamentário e 7 sobre a divisão aqui entre União, Estados e municípios. Essa era a decisão mais segura que a gente tinha na minha época para poder fazer uma redação que a gente não sabia quantas coisas a gente tem que falar sobre cada uma delas. Então, 7 coisas darão aqui mais ou menos 7 linhas. Com mais uma linha de introdução, dão aqui as 8 linhas que eu tenho para gastar nesse segundo parágrafo. Então, fica bem uniforme mesmo essa divisão aqui. Deixa eu interromper aqui. É extremamente importante que você perceba que, se você tem que falar sobre 7 coisas, não dá para se aprofundar demais em uma delas. Você tem que falar, por exemplo, sobre 7 coisas aqui. Vamos pensar aqui sobre as coisas que eu citei aqui, sobre planejamento orçamentário. Aí você começa a citar, vai ter uma parte aqui que o pessoal vai fazer um planejamento aqui de despesa e tal, não sei o que mais. Outra coisa que eu quero falar, por exemplo, é sobre a parte de controle, isso tem mais a ver com a execução financeira. Então, se você começar a explicar demais um desses assuntos, por exemplo, políticas públicas, vamos pegar. E você, para poder fazer o estudo de políticas públicas, você vai pegar, por exemplo, a necessidade local, econômica, porque você não pode botar uma política pública sem analisar a necessidade local. Então, como é que você faz isso no seu texto? Você chega e fala, um dos aspectos importantes sobre políticas públicas é a necessidade de análise da economia local. Aí você vai explicar. Essa necessidade faz com que seja necessário você analisar a economia local para que não queira implantar lá uma política pública que é totalmente inviável, devido às condições financeiras daquela região. Ponto. Agora você tem que fazer o quê? Ir para uma segunda ideia. Se você tentar explicar mais ainda esse ponto, você vai gastar, em vez de gastar uma linha só com essa ideia, você vai gastar 3, 4, 5, 6 linhas com essa ideia. E você vai deixar de abordar outras ideias. Nesse texto que eu escrevi aqui, que eu comecei a fazer, você viu que na nossa divisão aqui são 7 linhas que eu tenho que escrever só tenho 7 linhas e tenho que abordar 7 itens. E isso vai me garantir que eu vou estar brigando por 7 pontos. Essa que é a ideia. Se você pega e gasta 4 linhas para poder fazer um tópico só, você vai garantir esse um tópico seu aqui, ótimo. Mas você abriu um monte e falar de mais 3 outras coisas. Então não cometa esse erro. Não queira começar um assunto e aprofundar ele. E a quantidade de pessoas que faz isso realmente é absurda mesmo. Então não cometa essa falha. Vou voltar para cá. O que a gente tem aqui? Se eu tenho que falar, por exemplo, sobre a divisão entre a União, os Estados e os municípios, o que eu posso falar? Posso falar, por exemplo, que a União é soberana. Posso falar, por exemplo, que os estados, de certa forma, eles são soberanos sobre os municípios, mas eles estão inferiores aos municípios. Posso falar, por exemplo, que os municípios possuem certa autonomia em vários aspectos. Posso falar, por exemplo, as coisas que são comuns entre eles, tipo a educação, a saúde. Posso falar, por exemplo, coisas que é compartilhado, coisas que não são compartilhadas. Posso falar, por exemplo, que a União tem certos poderes, por exemplo, para intervir numa região sobre certas situações específicas. Pronto, falei as 7 coisas que eu queria falar. O que eu digo para vocês não fazerem é vocês, por exemplo, falar que a União é soberana. Aí, de repente, vocês falam sobre isso, e falam de novo, e depois repetem isso, depois falam de novo, em vez de ir para os próximos tópicos. Esse é o segredo de uma redação que você vai pontuar muito, porque você vai estar brigando nesse caso aqui, nesse caso nosso aqui, são 7 com 7 com 7, são 21 itens que vão valer aqui 90%. Pode conferir no edital. Normalmente, a pontuação da prova, a parte de conteúdo, vale 90%. 10% é se o português está fluido, se não sei o quê, se você escreve rebuscado, bonito, a gente fica preocupado com isso, e sacrifica isso aqui, que são os 90%. Então, você trabalhando desse jeito aqui, não, você está brigando aqui pelo que realmente interessa, está botando as suas forças e brigando pelos 90%. Como a gente vai errar uns 10% aqui, por isso que a nossa pontuação vai girar aqui 81%,
a 85%. Se o seu português for bom, aí você aumenta essa nota, mas você vai girar mais ou menos em cima disso aqui. Então, os seus erros de português vão entrar aqui, vai anular um ponto ou outro, você vai ficar com 76% líquido da redação no final. E é isso que interessa. A grande diferença das redações da CESP e das bancas que dizem sobre o que você tem que escrever e as outras que não dizem é só essa divisão de linhas. Na CESP, isso aqui estaria assim, ó. Os fundamentos aqui, os objetivos e os princípios. Estaria aqui, os princípios vale quanto? Vale 10 pontos. Os objetivos vale quanto? Vale 4 pontos. E os fundamentos, são quantos aqui? São 6, 7, 5. Vale 5 pontos. Então você já sabe que você tem que escrever aqui em cima 5 coisas. Aqui você tem que escrever 4 coisas. E aqui embaixo você tem que escrever 10 coisas. Então, você repara que lá no fundo, a sua redação nada mais é do que uma grade. Uma grade que tem um primeiro parágrafo. Ele é feito assim, ó. É uma frase que abre o texto e depois frases que enunciam as ideias centrais dos parágrafos de conteúdo. É isso aqui. Então pode ter quantas frases você quiser, mas procura fazer no máximo 3 linhas aqui em cima. Frases curtas que falam sobre o que o seu texto vai falar. Se a banca deu, igual aqui no caso da CESP, fundamentos, objetivos e princípios, é isso aqui que tem que estar. Pronto. É isso que tem que estar aqui no primeiro parágrafo. Só pode você escrever assim, nesse texto será tratado isso, isso e aquilo. Só pode escrever isso. Mas não pode ser assim, tem que ser um pouquinho mais parecido com esse jeito que eu fiz aqui, ó. São 3 aspectos cruciais, então você pode escrever de outro jeito aqui. O direito constitucional afirma-se basicamente em cima de 3 aspectos importantíssimos. Então, são 3 aspectos importantíssimos do direito constitucional no Brasil. Os fundamentos da República, esse pronto. Você fez a introdução, a conclusão é igual. O segundo parágrafo é o quê? O segundo parágrafo é o quê? Uma frase que introduz o tema, depois uma frase para cada ideia que você vai apresentar. E quantas ideias você vai apresentar? Depende. Se a banca der a quantidade de pontos, você já sabe a quantidade de ideias que você vai ter que passar. Se a banca não der a quantidade de pontos, você escolhe 7 para cada uma. A não ser que o assunto seja muito específico. Por exemplo, ela pediu os princípios de determinada coisa e você sabe que ali são 8. Você vai gastar 8 linhas. Ou então você pediu uma outra coisa que você sabe que são 5. Aí você vai gastar 5 linhas. Então, uma frase que introduz o segundo, uma frase para cada item. O terceiro parágrafo é igualzinho. O quarto parágrafo é igualzinho. Nunca aprofundando demais, uma frase para cada ideia. E o quinto parágrafo, que é a conclusão, é uma reescrita da introdução. Não cometa os erros de aprofundar, pela 30ª vez eu falo isso, não cometa os erros aqui de dar muita ênfase a um dos parágrafos e denegrir o outro. Foi esse o meu erro da ABIN. Eu peguei as 3 ideias que eu tinha que anunciar, mais ou menos coloquei elas com uma certa hierarquia e fiz uma introdução no qual abordava aquilo ali, aquela ideia principal. Fiz um desenvolvimento pesadíssimo em cima de um dos tópicos. Tinha 3 tópicos, eu abordei um só, os fundamentos. Dei uma aula, foram 3 parágrafos falando sobre os fundamentos. Passei de leve nos objetivos e nos princípios. O que aconteceu? Eu gabaritei o primeiro item e tirei nota mínima nesses 2 aqui, por isso que eu afundei. Esse foi meu erro. O primeiro item valia 3, eu tirei 3 nele, acho que eu tirei 1 no segundo item e tirei 0 no outro. Acho que foi mais ou menos isso que aconteceu. Aí fiquei com 4. Aí fiz um recurso lá mostrando que eu tinha abordado um pouquinho esse aqui, e um pouquinho mais esse outro aqui, minha nota foi para 5.2. Teria sido muito melhor eu abordar mais superficialmente esse aqui, para poder ter abordado esse aqui e ter abordado esse aqui. Se a banca não dá, uma pergunta boa, se a banca não dá nem os itens, é só dar o assunto. Por exemplo, quero que você escreva, por exemplo, sobre a segurança no Brasil. Se ela não dá, minha dica para vocês é escolham 3 temas. 3 temas. Não vai fazer uma introdução, desenvolvimento, conclusão, não. Escolham 3 temas. E para cada tema, enumerem 7 itens. Pronto. Por exemplo, a segurança. O que eu posso falar? Posso falar sobre o impacto eu posso falar, por exemplo, sobre o cenário atual da segurança no Brasil. Posso falar, por exemplo, sobre a importância da segurança para a sociedade.
Acho que esse aqui vem até antes desse, legal. Depois o cenário da segurança no Brasil. E o terceiro, por exemplo, aqui eu vou pegar, por exemplo, a atuação da polícia e das polícias e do Ministério Público na Segurança. Pronto, escolhi os 3 itens. Vou falar sobre 7 itens de cada um deles. Daquela mesma forma. Então, como é que seria o meu texto? A segurança no Brasil é um tema muito debatido nos dias de hoje. A importância da segurança para a sociedade é algo passível de uma análise. A verdadeira importância da segurança para a sociedade é algo passível de uma análise sempre mais profunda, análise mais... A verdadeira importância passível de análise mais profunda. Segundo, outro aspecto relevante é o cenário atual da segurança no Brasil. Por fim, um item a ser sempre analisado é a atuação das polícias e do MP, Ministério Público. Pronto, isso foi minha introdução. Minha conclusão vai ser isso aqui xerocado. Levando-se em conta todos os aspectos citados, fica realmente latente para a gente que a segurança no Brasil é um tema muito debatido hoje em dia. Pronto. Fiz a introdução, já tenho uma conclusão. O segundo parágrafo vai ser sobre o quê? Vai ser sobre isso aqui, ó. Por fim, a atuação das polícias e do Ministério Público. Vamos lá. A importância da segurança para a sociedade nasce do conceito do bom convívio. Tem uma coisa. Não vai nem fazer introdução? Não, nesse aqui, exemplo, eu não vou fazer nem introdução. Vou direto para as ideias. Senão eu vou começar a explicar o que é bom convívio, etc. e tal. As pessoas, por exemplo, quando vão sair às ruas, pensam em comprar ou simplesmente se divertir. De certa forma, isso gira a economia. Bom, escrevi 2 coisas aqui, então vi que meu texto estava ficando grande, vou escrever uma frase só. Parte crucial da economia é a sociedade ser um lugar seguro para se transitar. Pronto, viram o que eu fiz? Eu estava começando a explicar de mais aprofundar, sintetizei numa frase. Pô, esse aqui vale um ponto. Essa de cima aqui vale outro ponto. Vamos pegar outro tema aqui sobre, por exemplo, por que é importante as pessoas se sentirem seguras. Além da economia, por exemplo. Questões penais são sempre reduzidas em zonas de menor conflito. Pronto, se tem uma outra coisa. Crimes mais pesados, né? Acho que seria até melhor, né? Deixa eu botar questões penais, né? Vou botar aqui. Crimes maior impacto são sempre reduzidos. Não. Ocorrem, são crimes de menor impacto. Aqui achei a frase. Ocorrem em menor escala em regiões mais seguras. Pronto. Então, assim, eu vou colocando ideia após ideia aqui. O ideal mesmo, antes mesmo de você escrever, é você enumerar na sua prova mesmo, no canto que você achar lá, 3 itens sobre isso aqui. Os 3 não, 7 itens sobre isso aqui. Mesma coisa aqui embaixo. Aí você pode, o cenário atual, aí você pode citar, por exemplo, o tráfico de armas, pode citar, por exemplo, tráfico, né? O tráfico de drogas, pode citar, por exemplo, aqui, a questão das favelas e dos morros, as comunidades, né? As comunidades, favelas e morros. Você pode, por exemplo, citar aqui a... Então, vamos ver, por exemplo, aqui, deixa eu ver uma outra coisa.
tentar pensar aqui a discrepância social, né? Talvez isso, a questão social e econômica, o que isso tem a ver, por exemplo, as diferenças sociais, né? Que seriam mais diferenças sociais. O quinto aqui, talvez, se a gente quiser puxar alguma coisa aqui para a legislação mais forte. Depois o certo aqui, o cumprimento da legislação atual. Outra coisa aqui, talvez, é colocar aqui maior liberdade de ação para a polícia. Pronto, citei aqui 7 itens aqui que tem a ver com isso. Aí depois eu escrevo uma frase para cada um. Então, essa é a ideia. Agora, vou interromper aqui e vou fazer uma síntese para vocês. Como é que funciona, desde o zero, fazer a redação? O que interessa é o que a banca quer corrigir. Se a banca fala isso em algum lugar, é isso que te interessa. Prova da CESP, por exemplo. Ela chega a dar um texto introdutório. Aqui um texto meramente inspirativo. Depois ela dá um tema. Esse aqui é o tema dessa redação. E depois ela fala, sua redação necessariamente deverá abordar os seguintes tópicos. Pá. O que vale ponto? Não vale ponto o texto lá em cima. Não vale ponto o tema. O tema não vale ponto. O que vale ponto são aqueles 3 itens que estão ali embaixo. Pra você ter ideia, eu cheguei a levar isso tão ao pé da letra que eu nem lia mais o texto e nem li o tema. Sabe por quê? Porque aquilo aí, de certa forma, induz a gente a querer falar sobre aqueles assuntos lá. Então, por exemplo, lá em cima no texto introdutório, tem, por exemplo, uma ação policial que aconteceu em um determinado lugar e tal, e de repente morreu, por exemplo, lá, um civil lá que estava, não sei o que mais lá. Então, e o tema é segurança pública no Brasil. E lá embaixo vem falando, gostaria que você falasse daqueles 3 itens que eu enumerei aqui. Fale sobre a importância da segurança pública, fala, por exemplo, depois sobre igual eu falei ali, eu pedi lá segurança pública, o que mais que eu pedi aqui? Pedi a importância da segurança pública, depois eu pedi o cenário atual, depois eu pedi a atuação. Aí tudo que você pensa sobre cenário, sobre a importância e tal, você fica tentando remeter ao texto lá que o cidadão morreu, ou a ação policial, ou então você fica tentando associar aquilo ali, por exemplo, ao tema da redação. Não faça isso. Veja o que eles querem que você escreva, veja o máximo que você sabe sobre cada um deles e escreva o texto. Pronto. É assim que você procura trabalhar em cima dos pontos que vão te dar resultado, que vão te dar a pontuação. Feito isso, você identificou o que realmente importa. A banca, por exemplo, se ela não falar, aí você vai ter que escolher, né? Se a banca não falar. Aí você já sabe quais são os pontos, você vai procurar enumerar eles. Aqui eu tenho que falar o quê? Tem que falar 5 pontos nisso aqui. Se a banca, por exemplo, diz que vale 5 pontos, né? Se ela não deu, você vai distribuir. Então vai dar 7, numa redação de 30 linhas. Você vai enumerar os 7 pontos ali sobre aquilo ali. Pá. 7 pontos diferentes. Embaixo também. Depois, meu Deus, é só sentar e escrever do jeito que eu fiz aqui. Simples. Muita gente pergunta, mas você pôs muito ponto final. Coloca umas vírgulas no meio, então. Não preocupa tanto com isso. Xana, mas e a transição? Se a transição foi importantíssima para mim, isso é uma última coisa que você tem que preocupar. Não é realmente tão importante. Mas se for importante para você, deixa eu mostrar como é que você faz uma transição. Mas, por favor, não se preocupe tanto com isso, tá? Uma transição, por exemplo, aqui em cima. Vou pegar uma coisa que eu já escrevi aqui. Vamos supor que eu vou fazer a transição. A dignidade da pessoa humana indica que no Brasil o trabalho escravo, a humilhação e outros itens que trabalham para denegrir a questão humana são combatidos. Pronto. Então, o que é aqui? Como é que eu faço a transição dessa parte aqui para essa de baixo? Aqui, você repete um pouquinho a ideia daqui e pronto, você entra. Ou você aqui começa a falar sobre esse parágrafo de baixo. É só isso, não façam transições com 2 frases, por exemplo. Fazer desse meu jeito aqui. Além desses importantes aspectos não, aqui. Além desses importantes fundamentos da República Federativa do Brasil, os seus objetivos também são de suma importância. Pronto. Os objetivos
da República são 4. E aí você entra neles. Pronto, eu fiz uma transição no final desse parágrafo aqui. Se você quiser, você pode fazer na introdução do outro. Aí você puxa a ideia de cima. É nítido a importância de entender os princípios da República. Além deles, os objetivos da República merecem maior destaque. Merecem também grande destaque. Eles são 4. Pronto, tá aqui. Citei uma coisa do parágrafo de cima, introduzi o tema aqui e parti para a enumeração. Pronto. Então, isso que você faz é a transição. Não precisa inventar moda. E é só isso. Eu digo para você, se preocupe agora em fazer a pontuação. Vê o que eles querem que você escreva, escreva sobre aquilo e acabou. Você tem 6 itens que você tem que tratar, você pode até aglutinar o primeiro item com o segundo, montar um parágrafo só, o terceiro com o quarto, e montar um parágrafo só, mas a quantidade de itens que você vai ter que colocar vai ser a mesma. Então, entenderam a ideia? É assim que você monta uma redação. Sei que talvez você queira entender um pouco mais, rever, esse vídeo vai estar disponível depois aqui de terminar a aula, então não deixe de pegar essa ideia. Essa estrutura é simples e é muito poderosa. Não adianta você saber muito, você vai querer pegar, montar a estruturação de um jeito. Não. Vai querer falar demais de um assunto? Não. É quantidade de coisas que você conhece, não a qualidade, não a profundidade que está em análise aqui. Tudo bem? Então é isso. Essa é a técnica para vocês poderem aplicar na redação. Façam isso, que vocês garantem 80% para cima de pontuação aí em cima, nessas provas aí. Vamos ver se eu citei todos aqui. Ok. Tá, Cristiano, como é que você fala quando você falou do Rio Branco, que não pode aplicar isso, nem para juiz, aí são outras técnicas, isso aqui realmente não vai dar, isso aqui é para redação, para analista, para técnico, é redação isso aqui, tudo bem? Questão aberta tem várias diferenças, questão aberta, e peça de juiz e tal também são coisas diferentes para você poder ter que agir. Então, falei sobre isso aí, falei da estrutura básica, que é sempre uma introdução, uma conclusão e as ideias você escolhe. A diferença para a CESP, que é o segundo modelinho, é que você já tem os itens lá, a sua escolha lá. Então, ok, é isso. Espero que você tenha gostado da aula. E você que está acompanhando a gente já deve saber que a gente está para abrir as inscrições do nosso curso, o Concurso de Verdade. Esse curso que a gente vai ensinar você a deixar de ser um concurseiro e virar de verdade um candidato às vagas. Nessa aula ao vivo, eu também cheguei a falar bastante sobre esse curso. Dá uma olhada só. Esse curso é um curso preparatório. Ele é um curso que eu vou ensinar não só isso aqui, eu vou ensinar como é que estuda direito, como é que você estuda inglês, como é que você estuda uma série de outras matérias assim, para você passar no concurso que você quer. A ideia é você deixar de ser um concurseiro e virar de fato um estudante. Você com técnica, você tem realmente muito mais poder de fogo para poder chegar lá. Algumas coisas importantes sobre esse próximo curso. Esse curso não é o segredo da aprovação. Esse é um curso novo. Quais são as diferenças desse curso para o segredo da aprovação? O segredo da aprovação, ele é uma metodologia na qual eu dou todo o material para as pessoas. E falo, agora você monta a sua preparação. Então, no fundo é isso, é um ferramentário gigantesco. E a pessoa pega o que ela quer e monta a preparação dela. Esse curso não. Esse é um curso mais direcionado. Eu pego você, começo desde analisando o edital e levo até a ponta final, que seria até mesmo após a revisão. Te mostro como é que você tem o primeiro contato com as matérias, depois como é que você cria a base forte nas matérias, depois como é que você fica no nível de dominar a matéria, como é que você depois pega e faz a prova. Essa é a estrutura do curso. É um curso mais focado, enxuto e objetivo. Por conta disso também, ele é um curso mais barato. Ele é um curso mais em conta do que o segredo da aprovação. Então, se você tem interesse, espere terça-feira. Logo após a aula, a gente vai abrir as inscrições. Claramente, é o de sempre, igual o segredo da aprovação sempre foi. Enquanto tiver vagas, a gente mantém abertas as inscrições. Período máximo de inscrição, 1 semana. Mas se as vagas acabarem na quarta-feira, a gente encerra as inscrições na quarta-feira. Então, é isso. Cheguei a citar o curso novo. Expliquei bem a diferença dele. O nome dele não é segredo da aprovação, porque segredo da aprovação é esse outro curso. O nome dele vai ser Concurso de Verdade. Para você parar de ser, não sei se você é, mas se você for, você parar de ser um amador quando lida com concursos públicos. Pô, vamos lá, eu vou conseguir? Não, tem técnica, tem estratégia, tem jeito que realmente leva com muito mais
velocidade, resultado até o seu objetivo. A aula de português é um exemplo disso. Lá eu mostrei como é que você pode estudar português com muito mais poder de fogo e muito menos tempo. Aquela aula, eu tenho, sei lá, centenas de testemunhos daquela aula. Falando, poxa, eu era uma lástima, agora eu acerto sei lá quantos por cento. Tem isso para todas as matérias. Tem isso para direito, para matéria específica em engenharia, matéria específica da área de saúde, tem tudo. Tem técnica para tudo. Para tudo. Então, a única mentira, tem uma matéria que eu não consegui ter uma técnica até hoje, que é informática. Informática, meu Deus, eu não consigo padrão para estudar essa matéria. Mas fora a informática, todas as outras matérias realmente eu te passo. Eu não vou dizer que é uma talha, porque você vai ter que ralar. O caminho é construído em cima do suor, mas é o suor correto. É o suor que dá resultado. Não é você ficar assistindo videoaula e ficar lendo PDF que vai te fazer passar, não. São coisas que você vai fazer. E se fizer, o seu nível realmente fica muito alto. Fica muito alto mesmo. Então, se você animou, terça-feira, aguarde o meu e-mail, eu vou publicar no meu Facebook, vou mandar por e-mail quem está cadastrado também lá na página do Segredo da Aprovação, o link para você poder assistir essa aula e depois, se você se interessar, fazer inscrição no concurso de verdade. De novo, enquanto tiver vagas, pode ser que acabe no primeiro dia, acabe no segundo, acabe no terceiro, mas assim que acabar as vagas, a gente encerra a turma. Tudo bem? Então, é isso. Antes da gente finalizar, quero um último pedido para fazer para vocês. Vocês sabem, um bom jeito de eu incentivar as pessoas a conhecerem o meu trabalho é exatamente os vídeos que eu peço para os alunos mandarem para mim de testemunho. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Vou escrever aqui para vocês poderem dar uma olhada nesses vídeos. Histórias de sucesso. Por que que isso é legal? Porque o que acontece é o seguinte, eu peço para meus alunos mandarem os testemunhos deles para mim, até incentivo. Manda para mim, eu te dou um livro de presente, porque assim eu fico sabendo quem passou e quem não passou no concurso público que ele queria passar. Eu recebo, assim, coisas fantásticas quando eu mando isso aqui. Eu quero compartilhar com vocês, porque eu recebi um testemunho hoje, vocês devem ter visto na minha timeline. Então eu queria te pedir de verdade um favor para vocês, de vocês acessarem essa página que não acessou ainda, assistir alguns testemunhos. Para mim é gratificante ver que esse tipo de vídeo, ele me motiva muito, porque eu vejo o resultado que os cursos que eu presto alcançam. Serve também para os alunos, colegas de classe deles, quer dizer, pô, o fulano passou também, vamos lá, eu vou aplicar a metodologia. E serve para vocês, que muitas vezes não são alunos ainda, e querem saber se isso realmente funciona. Uma coisa é eu falando, faz isso aqui que funciona. Outra coisa é você ver uma pessoa que nem me conhece, que gravou um vídeo falando que aquilo ali funciona, né? Então eu publiquei aí a página, Histórias de Sucesso, e um dos últimos testemunhos lá é esse testemunho aí que, eu admito para você, meu olho encheu d'água quando eu vi, que é da pessoa lá que queria entrar na turma e estava totalmente sem dinheiro, e a esposa dele falou, pô, vende a moto. Ele vendeu a moto. Me deu que loucura, o cara vendeu a moto e se tornou um aluno meu, e aluno do Segredo da Aprovação. O resultado foi sensacional. Ele passou no concurso agora aí, está em 13º, se não me engano, 14º, para um concurso de 30 vagas. É emocionante ver um relato desse. Então, não deixem de ver. Isso, mesmo se não se tornar meu aluno, é muito bom ver casos de pessoas que tiveram sucesso. Isso anima, isso motiva muita gente. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero vocês na aula nossa de terça-feira. E você querendo se tornar meu aluno, vamos para cima. Nessa terça-feira tem abertura de inscrições no nosso curso Concurso de Verdade, para você deixar de ser um meres concurseiro e virar de verdade agora um candidato às vagas. Saber como se prepara. Esse é o segredo. E se preparar. Tudo bem? Então, um forte abraço para vocês. Muito obrigado por ter vocês aqui. E vamos para cima. Qualquer coisa, manda e-mail para o suporte. Tá bom? suporte@segredoaprovação.com. Deixa escrito aqui. Qualquer dúvida sobre o curso, sobre qualquer coisa assim, manda e-mail para o suporte. Um forte abraço, gente, e muito obrigado. Então é isso, agradeço muito ter visto você até aqui. Relembro, se você já está vendo esse vídeo aqui após o dia 20, as inscrições estão abertas. Então não deixe passar essa oportunidade. Procure aqui nessa página em algum lugar, ou então aqui na descrição desse vídeo em algum lugar aqui, o link para você poder se inscrever no curso. Clica lá, que lá vai ter mais informações sobre o curso, o valor certinho, as formas de pagamento, tudo que eu vou ensinar. Não deixe de clicar lá. Se você está vendo isso aqui antes do dia 20, provavelmente tem outros vídeos aqui para você poder assistir. O de português que eu já citei, o vídeo de motivação. Então não deixe de vê-los. Consuma esse conteúdo, porque ele é de muita qualidade.
Tudo bem? Então, um forte abraço para você e vamos para cima. Tchau, tchau.